Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o capítulo 2. A gente está estudando o ano, né? Foram as cartas do ano. 1ª e 2ª Tessalonicenses, a gente está estudando versículo por versículo e vamos terminar o ano, último domingo do ano, com a última mensagem, fechando a 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sempre houve pessoas religiosas que são assim, meio malucas, anunciando que o fim do mundo está próximo. Já viu isso, né? Em filmes, né? Com aquele pessoal com cartaz na mão, né? O fim está próximo. Sempre houve, né? Aí alguém me enviou uma piada sobre, a gente está falando sobre o fim do mundo, né? Aí alguém me enviou uma piada sobre 2 homens. Eles estavam em pé ao lado da estrada com uma placa, né? Um de cada lado segurando a placa. E a placa dizia o seguinte: o fim está próximo, volte antes que seja tarde demais. Aí um motorista passou por ali, baixou o vidro e gritou: malucos! Seguiu em frente. Alguns segundos depois, os pregadores, ou os 2 homens, né, ouviram o som de pneus chiando e o barulho de um grande esguicho d'água, né? Aí um olhou para o outro e disse: caramba, esse é o 3º só nessa manhã. Talvez devêssemos ter escrito apenas no cartaz: ponte desabada. Boazinha, né? Irmãos, o apóstolo Paulo viveu há 2000 anos, mas ele acreditava e ele pregava a volta de Jesus. Ele dizia que a volta de Jesus estava próxima. Nenhum de nós sabe quando Jesus voltará, mas Paulo acreditava que ele estava vivendo os últimos dias. Então, se ele vivia os últimos dias, eu acredito que nós estamos vivendo o último dos últimos dias. Paulo escreveu essa 2ª carta para os crentes de Tessalônica porque alguém produziu uma carta falsa, supostamente escrita por Paulo, mas não era, dizendo que a segunda vinda já tinha acontecido. Então Paulo escreveu para os Tessalonicenses essa 2ª carta para corrigir esse mal entendido. Nesse capítulo 2, ele nos apresenta a um futuro líder diabólico, que é mais conhecido como o Anticristo. O Anticristo. Se você tem mais de 40 anos, é provável que você tenha assistido a algum filme antigo do Superman. Ou mesmo você tenha tido a oportunidade, como eu, ter lido as histórias em quadrinhos do Superman. Os quadrinhos do Superman estrearam em 1938. O custo de cada revistinha lá nos Estados Unidos
era de 10 centavos de dólares. De dólar, 10 centavos de dólar. Mais ou menos 40, 50 centavos aqui no Brasil. Agora veja só, em agosto de 2014, um exemplar da primeira edição da revista Action Comics One, a qual se supõe ser a primeira revistinha que aparece o Superman, ela foi leiloada lá nos Estados Unidos. Quando ela foi lançada em 1938, ela custava 10 centavos de dólar. Ela foi leiloada em 2014 por 3,2 milhões de dólares. Uau! Né? Se transformando na revista em quadrinhos mais cara da história. Claro! Agora, em 1958, 20 anos depois que o Superman foi lançado, né, esse herói, né, Superman, introduziram um personagem chamado Superman Bizarro. Superman foi lançado em 1938 e lançaram um anti-herói, o Superman Bizarro. Ele era a antítese, ele era o contrário, ele era o avesso do Superman, né? O Superman usava os seus poderes para o bem. O Superman Bizarro usava os seus poderes para o mal. Ele era o contrário do Superman. Até o S é contrário, percebeu? Né? Até o S é escrito ao contrário. O Superman é bonitão e ele é feiozão, né? E os dois são malucos porque usam a cueca por cima da calça. Coisa estranha isso, mas lá em 1938 valia, né? Muito bem, não é justo comparar Jesus com o Superman, porque o Superman é um personagem fictício e Jesus é real, e Jesus é mais do que um Superman, ele é o Deus, homem, sobrenatural. Mas o que o bizarro era por Superman, o anticristo será para Jesus. Você está entendendo? Jesus é o príncipe da paz. O anticristo será um pseudo-pacificador. A Bíblia ensina que durante o milênio, Jesus reinará na terra com paz e com justiça, mas durante a tribulação, o anticristo governará o mundo com mentiras e desgraça. O anticristo, ele é o contrário do Cristo. Na última mensagem nós aprendemos que o apóstolo João usou o termo anticristo 4 vezes, em 1ª e 2ª João, mas em Apocalipse 13, João chama o anticristo de besta, porque o comportamento do anticristo será desumano. Ele será um homem com um comportamento desumano. Quando Jesus vier arrebatar sua igreja, milhões de cristãos irão misteriosamente desaparecer, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Você pode imaginar quando esses milhões de cristãos desaparecerem, você pode imaginar o caos que acontecerá no mundo, o caos que se seguirá no mundo, mas aí no meio deste caos vai surgir um líder mundial, ele vai apelar ao mundo pela paz, e ele vai conseguir reunir as nações num mundo unificado e globalizado. Segundo Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 3 ao 12, eu quero basear esse estudo nesta manhã. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Está falando do anticristo. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, o espírito do anticristo já está agindo no mundo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Nós vimos essa semana no estudo da célula, aquele que detém o espírito do anticristo é o Espírito Santo que habita na igreja através dos crentes. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Ele será dominado por Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará milagres. Não se engane. O diabo também faz milagres. Ele cura. Ele dá vista aos cegos, ele endireita a perna de coxos, ele também faz milagres, abre porta de emprego, resolve, aí eu vou colocar entre aspas, problemas familiares. Ele tem poder para isso, e o anticristo será usado desta maneira. Versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Alguém descreveu o anticristo desta maneira: a história do mundo começou com o pecado do homem, vai acabar com o homem do pecado. Há algumas pessoas que dizem que o homem saltou da besta. O homem não brotou da besta, o homem está indo para a besta, o homem está indo para o anticristo, este último mundo, que é o Superman de Satanás. Quando eu li isso, essa expressão, ele vai ser o Superman de Satanás, ele vai ser o grande homem de Satanás, ele vai ser o homem poderoso de Satanás. Eu gostei dessa expressão e eu quero tomar emprestada essa expressão, Superman de Satanás, enquanto nós examinamos algumas coisas sobre a derrota do Superman de Satanás. Veja bem, irmãos, eu já disse, não gosto de dedicar uma mensagem inteira a Satanás. Ele não vale a pena. A única exceção é quando eu falo sobre a derrota de Satanás, e o mesmo será verdade a respeito do anticristo. Então, algumas coisas sobre a derrota do Superman de Satanás. Primeiro, o Superman de Satanás declarará que ele é Deus. Versículo 4 diz isso: este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele vai se autodeclarar Deus. Aliás, irmãos, Satanás sempre teve um complexo de inferioridade. Satanás é atacado por um complexo de inferioridade. Por quê? Porque ele é inferior. Ele é inferior. Ele sempre quis ser adorado.
De acordo com Isaías 14 ou Ezequiel 28, houve um tempo em que Lúcifer era um belo e elevado anjo de luz. O nome Lúcifer significa portador da luz. Mas ele não estava satisfeito em apenas ser um anjo, ele queria ser Deus. Então ele disse, lá em Isaías 14: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse texto é atribuído, essa fala é atribuída a Satanás. Mas Deus impediu esse plano maligno e Satanás foi expulso do céu. Onde está Satanás agora? Onde ele está, irmãos? Onde ele está? Ele foi expulso do céu. Onde ele está agora? Na terra. Algumas pessoas acham que Satanás está no inferno agora. Não, não. Satanás não está no inferno ainda. Ele ainda tem acesso e pode se aproximar de Deus. E ele faz isso para acusar as pessoas. Aliás, esse é o trabalho dele, o trabalho do acusador. E ele faz isso a respeito de nós, diante de Deus. Ele nos acusa diante de Deus. Mas o principal objetivo de Satanás é ser adorado. Você lembra? Ele até tentou convencer o próprio Jesus a se curvar e adorá-lo. Então não é surpresa alguma que o Superman de Satanás, o anticristo, exigirá que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus. E durante a tribulação ele será adorado por todos, exceto por aqueles que depositarem sua fé em Jesus. Eis como João descreveu essa adoração em Apocalipse 13, 7, 8. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. João está falando do anticristo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, esse é um bom momento para eu perguntar a você: o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza disso? Você tem certeza que o seu nome está no registro dos salvos? Em Apocalipse 21, João está descrevendo o céu, e ele escreve que as únicas pessoas que entrarão são aquelas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O seu nome está lá? Você tem certeza disso? Ou você faz parte da multidão? Eu creio ser multidão mesmo. Você faz parte da multidão dos que estão dentro das igrejas, membros de igrejas, e que não são salvos? Estão enganados? Em Lucas capítulo 10, Jesus enviou 70 discípulos em duplas. Aí eles voltaram e eles se regozijaram, contando que os demônios estavam sujeitos a eles, quando eles usavam o nome de Jesus. Aí Jesus disse: não façam isso, não se alegrem com isso. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Seu nome está escrito no céu. O profeta Daniel previu que o anticristo vai se instalar no templo, lá em Jerusalém. É o que Paulo também fala aqui. E ele vai exigir que as pessoas o adorem, como eu mencionei na última mensagem. Atualmente,
não há um templo em Jerusalém. O último templo, o templo de Jerusalém, o templo da época de Jesus, o templo que Jesus caminhava dentro dele, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos saquearam e quase destruíram completamente Jerusalém. No monte do antigo templo de Jerusalém, hoje você encontra a cúpula muçulmana da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Os muçulmanos afirmam que Maomé teve um sonho no qual ele montava um cavalo alado e ele ia de Meca até um lugar distante, e desse lugar distante ele subiu para o paraíso para fazer uma visita a Deus. Muitos anos depois de Maomé morrer, alguns dos seus seguidores começaram a afirmar que esse lugar distante era Jerusalém. Então eles construíram nesse lugar 2 mesquitas. Agora é interessante essa afirmação, porque o Alcorão nunca menciona que Maomé tenha sequer chegado perto de Jerusalém. Mas ok, lá onde era o templo, agora é uma enorme mesquita muçulmana. Mas se o anticristo, pense bem, se o anticristo conseguir negociar um tratado de paz entre muçulmanos e judeus, no monte do templo, onde tem hoje uma mesquita, há espaço para ser construído um outro templo judeu. Aí imagine que o anticristo será tão astuto que ele conseguirá fazer com que muçulmanos e judeus adorem pacificamente, lado a lado. Isso pode de fato impressionar todas as pessoas do mundo. O Superman de Satanás exigirá que ele seja adorado como se fosse Deus. Segundo, o Superman de Satanás enganará as pessoas e as fará acreditarem na mentira. Versículo 9 e versículo 11. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Como eu já disse, irmãos, Satanás tem poder para fazer milagres. Você lembra quando Moisés, tentando convencer o faraó de libertar o povo, não é? Moisés joga o cajado dele, a vara dele no chão, e a vara se transforma em quê, irmãos? Milagre, se transforma numa cobra. O que os sacerdotes de faraó fizeram? A mesma coisa, fizeram o mesmo milagre. Satanás também pode fazer milagre, ele também pode. Só porque alguém alega realizar um milagre, não necessariamente significa que ele seja de Deus. Cuidado! Muitos falsos pastores estão por aí realizando milagres em nome de Deus. Não é o que Jesus disse, que chegará aquele tempo em que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Mas eles fizeram. Com o poder de quem? Satanás. Às vezes nós podemos ser tão crédulos, irmãos, tão ingênuos, tão crédulos, ainda mais nesse mundo aí globalizado, né? A informação é tão rápida, né? Tão dinâmica. As pessoas estão comprando qualquer mentira. Alguém me mandou um vídeo no WhatsApp, né, criticando o que acontecia no vídeo. Fui assistir o vídeo, ele colocou assim: olha só, pastor, para que as pessoas fazem isso, né? Mandou um vídeo para mim, eu assisti o vídeo. Aí no vídeo, o vídeo era o seguinte: um túmulo, não, uma urna, melhor dizendo, uma urna de vidro,
um caixão de vidro. Dentro do caixão estava o corpo do Papa João Paulo II. Ele já morreu há não sei quantos anos. Morreu há muitos anos, né? Mas o corpo estava intacto, perfeito, decoradinho, perfeito. Parece que ele dormia. E a história diz o seguinte, que é costume fazer isso, né? Desenterrar o corpo dos papas, ou trazer de volta para uma cerimônia celebrativa, alguma coisa assim. Então, aquele caixão de vidro entrava por uma igreja, as pessoas todas com seus celulares, crianças, né? Uma igreja. Eu fui avaliando tudo ali ao redor, né? Tudo ao redor, com a imagem, o vídeo que eu tinha, e as pessoas cantavam uma música, você viu, Fernanda? Cantavam uma música do Roberto Carlos. O corpo do antigo Papa é trazido para um culto onde as pessoas estão cantando: você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Eu comecei a avaliar tudo aquilo. Eu escrevi de volta para a pessoa que muito simpaticamente compartilhou comigo, né? E o que as pessoas estavam dizendo do vídeo. Eu disse: meu irmão, isso não é o corpo, é um boneco de cera. Se fosse, as pessoas não estavam ao redor com o celular tirando foto, filmando. Se fosse, seria numa catedral lá no Vaticano, não numa igrejinha tão simples como essa. E se fosse, a trilha sonora não seria Roberto Carlos, pelo amor de Deus. Você percebe como as pessoas acreditam tão facilmente nas coisas. Quando a Apple lançou a atualização, anualmente a Apple lança a atualização do seu software, da sua sistema operacional, o iOS, né? Quando ela lançou o iOS, lá nos Estados Unidos divulgaram que se você fizesse a atualização do seu iPhone para o iOS 7, ele transformaria seu iPhone em a prova d'água. Várias centenas de pessoas, eu li na reportagem, fizeram a atualização para o iOS 7, né? Pegaram o seu iOS e enfiaram dentro d'água. O celular queimou, né? Parou de funcionar. Aí as pessoas foram reclamar com a Apple, e a Apple disse: não tem nada disso. Aí outras pessoas inventaram outra mentira, dizendo: foi a Apple que inventou essa mentira para o pessoal estragar o iPhone e comprar outro iPhone. É outra mentira. Você entende como as pessoas são? E você acha que não será difícil para o anticristo enganar as pessoas? Só quem tiver o Espírito Santo não será enganado por ele, só. A Bíblia diz que durante o tempo do anticristo as pessoas acreditarão na mentira. Qual é a mentira? Jesus disse que Satanás era um mentiroso desde o princípio. Satanás e o seu Superman têm o mesmo propósito: enganar, depois matar, roubar e destruir. E a mentira de Satanás é a mesma mentira desde o início, a mesma mentira que ele contou para Eva. Deus disse: comam de todo o fruto do jardim, mas há uma árvore que vocês não devem comer, não coma do fruto desta árvore, ou você vai morrer. Aí a mentira de Satanás: nada disso. Eva, você não precisa de Deus, porque você pode ser o seu próprio Deus. Eva, coma desta árvore, você não vai morrer. Coma desta árvore e você se tornará um Deus. Essas foram as palavras ditas pelos lábios mentirosos, que uma vez tentou ser como Deus e falhou. Mas Eva acreditou na mentira. Na verdade, quando confrontou Adão,
Deus confrontou Adão, Deus confrontou Eva, Gênesis capítulo 3. Qual foi a desculpa? A serpente me enganou. E ela vai novamente enganar. Satanás ainda hoje está contando as suas mentiras. Há um número crescente de gente lá fora que afirmam que não precisam mais de Deus. Não precisam. Essencialmente, essas pessoas estão engolindo a mentira do diabo. Elas acreditam que nunca haverá quaisquer consequências para o seu pecado. Essas pessoas são seus próprios deuses. O anticristo e o seu homem de confiança, o falso profeta, realizarão sinais miraculosos, maravilhas para seduzir as pessoas. João descreve em Apocalipse 13, olha só: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. As pessoas acreditarão na mentira. Romanos capítulo 1 descreve esse processo, como é que as pessoas acreditam na mentira. Olha só, Romanos capítulo 1, todo mundo tem uma certa dose de verdade dentro de si. A verdade é como a luz, a mentira é como a escuridão. A Bíblia diz que mesmo que uma pessoa nunca tenha lido uma Bíblia, ou ouvido o Evangelho, olha aí os jovens que estão discutindo nas terças-feiras à noite aí temas polêmicos, né? E quem nunca ouviu o Evangelho? Olha só, Romanos capítulo 1, dentro de nós, todos nós, tem uma certa dose de verdade, uma certa dose de luz, alguma verdade. Então, qualquer um pode olhar para as estrelas, qualquer um pode olhar para o universo e perceber, deve haver um Criador. E se eles vêm para a luz, se eles se aproximam um pouquinho da luz que eles têm, Deus lhes dará mais luz, e mais luz, e mais luz. Mas Romanos capítulo 1 descreve como a maioria das pessoas vira as costas para a verdade, e elas vão avançando para a depravação e para a escuridão. E se você anda na direção da escuridão, mais e mais escuro fica o seu caminho. E quanto mais a pessoa rejeita a verdade de Deus, mais fácil fica acreditar na mentira do diabo. Mas eu quero adverti-lo, há consequências seríssimas para isso. Você não pode ser o seu próprio Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo, através do seu Superman, vai enganar as pessoas. Terceiro, o Superman de Satanás será derrotado quando Jesus voltar. Versículo 8, a Bíblia descreve a derrota do anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. No meio da tribulação de 7 anos, no meio dos 7 anos, começa a tribulação, o anticristo se instalará no templo lá em Jerusalém e ele dirá: adorem-me. Nesse ponto, Israel rejeitará o anticristo, o templo será destruído. Jesus chama isso de abominação. Ele fará uma abominação, ou seja, destruirá o templo. E a partir desse ponto, Israel sofrerá uma perseguição mundial. O anticristo reunirá todos os exércitos das nações para lutar contra Israel. Eles se reunirão num lugar
a cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, chamado Armagedon. O exército israelense será superado em número de 1 por 1000, mas quando a batalha começar, Jesus chegará a tempo de decidir a batalha. E Apocalipse diz que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Eu creio particularmente que ele colocará os pés exatamente no ponto em que ele estava de pé quando foi ascendido aos céus, no último lugar que os seus pés tocaram aqui na terra. Apocalipse diz que quando ele fizer isso, a montanha rachará em 2 partes. Agora veja como João descreve isso lá em Apocalipse. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino. Veja, a igreja foi arrebatada, foi para o céu, encontrar-se com Jesus. Agora Jesus está voltando para a batalha do Armagedon. A igreja virá junto com ele. Eu e você estaremos no meio desse exército, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Sabe qual é a arma mais poderosa do universo, irmãos? A palavra de Deus. Paulo disse que o sopro de Jesus derrotará o anticristo. Paulo está se referindo à palavra falada de Jesus. O anticristo poderá ter armas nucleares, armas biológicas, mas todas elas serão inúteis contra a palavra falada de Jesus. Aliás, eu lembrei, enquanto eu estudava esse texto, do hino de Martinho Lutero, Castelo Forte. Ele se refere ao diabo nesse hino. Ele diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, a palavra de Jesus. Eu acredito que será a batalha mais curta da história humana. Jesus simplesmente falará e a batalha se encerrará. O que Jesus falará, eu não sei, mas será suficiente para deter o anticristo imediatamente. Eu tenho um poodle, um cachorrinho poodle toy, aquele pequenininho. O nome dele é Touro, desse tamanho, Touro. Então, quando o touro está latindo insistentemente, né, eu apenas digo: touro, quieto! E ele dá uma encolhidinha, né? Ele está ficando agora velhinho e gagá, não está encolhendo muito não. Mas quando ele era mais novinho: touro, quieto! Ele encolhia. Talvez Jesus diga isso: anticristo, quieto! E com certeza ele aquietará, porque o Superman de Satanás será derrotado pelo nosso Jesus. Finalmente, a quarta e última coisa que eu quero falar sobre o Superman de Satanás é que Satanás e seu Superman serão dispostos. Eu escolhi essa palavra de propósito: dispostos para sempre. Quando Paulo apresenta o anticristo, ele anuncia a sua destruição. Já vimos, versículo 8. Satanás e o seu Superman serão dispostos. O significado da palavra disposto é desfazer de algo. Quando nós usamos algo e jogamos fora, nós o chamamos de descartável. Nós temos fraldas descartáveis, nós temos filtro de café descartável, nós temos aparelho de barbear descartável, usa e joga fora. Veja bem, Satanás e seu Superman são muito descartáveis. Jesus vai dispor deles para sempre.
Muitos de nós temos um versículo preferido, né? Um versículo preferido na Bíblia. Você talvez possa até chamá-lo o versículo da minha vida. Você sabia que Satanás tem um versículo, mas não é o versículo da vida, é o versículo da morte dele. Toda vez que eu leio, eu não consigo conter o meu sorriso, porque eu sei que o diabo conhece a Bíblia, então o diabo sabe o que vai acontecer com ele, e é por isso que eu chamo o versículo da morte. Mas ele não vai morrer, ele vai sofrer para sempre, sempre, sempre. É Apocalipse 20, versículo 10, diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Amém, igreja? Amém. Esse é o versículo da morte de Satanás. Satanás, eu tenho boas notícias para você, boas e más. A boa notícia é que você ganhou uma viagem com tudo pago para um lago. A má notícia é que é um lago de fogo. E aqui estão os detalhes da sua viagem. Você não será atormentado apenas no horário comercial dos dias úteis, você será atormentado dia e noite. E você não será atormentado por alguns anos ou alguns milênios, você será atormentado para sempre. Sempre! O diabo é apenas um valentão, mas os seus dias estão contados. O diabo é apenas um grande valentão, mas ele sabe que os seus dias estão contados. Então, querido, não deixe que ele intimide você por aí. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 João 4,4: aquele, vamos juntos, aquele que está em nós, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. De novo, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que tudo isso significa para nós? Novamente, isso nos assegura que tudo o que acontece no mundo ao nosso redor não deve nos preocupar ou fazer com que percamos a esperança. Deus está no controle, querido. Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora mesmo, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Mas há outra aplicação, e eu quero terminar com essa. A Bíblia prevê que haverá um homem horrível, o anticristo. Ele vai estar no poder durante o pior momento da história da humanidade. Jesus disse que será o pior tempo de tribulação que o mundo já experimentou. O pior. Jesus prometeu levar a sua igreja para casa antes desse terrível tempo chegar. Quando Jesus falava à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, ele disse assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. É importante que você tenha certeza de que você está salvo. É muito importante. Você não vai querer ser deixado para trás. Você não vai querer ser deixado para trás quando o arrebatamento acontecer. Na década de 80, um cantor chamado Paulo César, líder do grupo Logos, compôs uma canção que falava da volta de Jesus, da esperança que isso vai trazer aos nossos corações. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.
Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu, que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Se Jesus voltasse essa tarde, você seria levado? Você conhece o Senhor? Você não tem certeza? Hoje é o dia da salvação. Hoje. A Bíblia diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Jesus chama você para colocar sua fé nele. Você fará isso? Quem subirá? Quem subirá? Responde para mim. Quem subirá? Quem subirá? Essa semana lá na célula, essa questão foi levantada. Quem subirá? Que certo nível de consagração eu preciso para subir? Hein? Onde que Jesus vai passar a régua? Daqui para frente vai, daqui para trás fica. Onde está o nível mínimo? Vamos lá. O nível mínimo. Onde está o nível mínimo? Confiança nas promessas do Senhor. É exatamente isso, irmã Sônia. Exatamente isso. Quando Deus olha do céu, quando eu olho daqui, eu vejo vários tipos de pessoas: homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, crianças. Eu sei que alguns de vocês são ricos, outros são pobres, outros são mais ou menos, outros são metidos a besta. Eu olho e posso classificá-los de várias maneiras, mas quando Deus olha do céu, Ele só vê dois tipos de pessoas. Dois tipos: salvos e não salvos. Aí não me venha com esse assunto de que entre os não salvos Deus vai passar uma régua. Quem tiver isso, quem tiver aquilo, quem tiver fazendo isso, quem tiver fazendo... Quem vai subir? Os salvos. Você tem certeza de que você é salvo? Essa é a grande pergunta. Porque, irmãos, quem está lá fora, quem está no erro, quem está no pecado, quem está fazendo as coisas erradas,
enganado? Quem está enganado é quem está dentro da igreja. Nunca foi salvo, nunca. Se acomodou às doutrinas da igreja, se acomodou aos ministérios da igreja, se acomodou, às exigências para ser membro, foi ficando. Nunca teve um encontro com Jesus. Morre e acorda no inferno. Peraí, tem alguma coisa errada. A vida inteira eu passei dentro da igreja. E será dito para ele: você foi enganado. Eu deixei você dentro da igreja o tempo todo, mas você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Não confiou nas promessas. Não entregou o controle da sua vida a Jesus. Foi vivendo de qualquer jeito. Achou que ia para o céu porque tinha o gabarito. Mas estava tudo errado. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe enganados. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Por favor. Continua a sua oração, irmão. Você mesmo. Você sabe de você mesmo. Você sabe. Então continua a sua oração. Vou convidar os diáconos.